para vocês qual era o contexto da década de 80, quando Darcy Ribeiro e Leonel Brizola governador e Darcy vice-governador, iniciaram a consolidação da passarela do samba como um patrimônio de fato da história brasileira, história do Brasil, da educação brasileira e das políticas públicas brasileiras. E a primeira obra política pública foi construir o sambódromo. Nesse texto apresentado aí na tela para vocês, só para que vocês entendam. Então, esse é o Brizola falando aí nesse texto. Nos últimos 5 anos, o poder público vinha dispendiando na sua organização e com as subvenções das escolas de samba uma média aproximada de 7,5 milhões de dólares. Então, se nós estamos em 84, nos últimos 5 anos, desde 79, né? O governo que era, na época, regime militar, mas desde sempre, como é que funcionava os desfiles da escola de samba? Todo ano, 7,5 milhões de dólares eram disponibilizados para fazerem uma arquibancada de ferro armado, gente. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje no sambódromo, na televisão, aquilo era montado e desmontado todo ano, pagando 7,5 milhões de dólares. Obviamente que tinha, além de ser vamos dizer, uma ideia muito obtusa do que era o carnaval para o Brasil, né? Era também, de algum modo, um grande escoadouro de dinheiro público para a corrupção. Todo ano você tinha 7,5 milhões, no mínimo, como orçamento disponível para você em armar e desarmar ferro para arquibancada de desfile de escola de samba. E aí o Leonel Brizola coloca aqui no texto, aqui, ele vai falar aqui, utilizando os recursos que deveríamos aplicar em 2 anos, ou seja, 15 milhões, cada ano era 7 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, e mais os lucros projetados nesse período, ou seja, o que iria ganhar depois de feito uma obra e um sambódromo fixo, que ia ganhar de venda de ingresso, de bar e etc., teríamos um fundo superior a 20 milhões de dólares em 2 anos só. E assim surge, então, a primeira política pública de impacto do governo Brizola Darcy Ribeiro, a construção de um sambódromo que, veja bem, o gestor público, gente, não está pensando simplesmente na estética ou na própria possibilidade de reeleição, mas está pensando na possibilidade de geração de recursos públicos, já de cara. Então, com 2 anos, o empenho de 2 anos, 15 milhões, foi feito um sambódromo. E, para isso, vamos ver como o vice-governador Darcy apresenta esse contexto aqui. Darcy diz que Brizola, tudo começou no dia em que o governador me chamou ao palácio para mostrar um anteprojeto de construção definitiva em chapas de aço das arquibancadas da Marquês de Sapucaí para o Carnaval de 1984. Então, ele fala, era evidente a vantagem financeira do projeto, uma vez que aquela estrutura definitiva custaria o dobro dos engendros da monta e desmonta que se fazia anualmente.
Ele falou, obviamente, quando ele viu o projeto do Brizola, apresentou o anteprojeto, ele falou, não tenho dúvida que o Rio de Janeiro e o Brasil vão ganhar muito em grana mesmo. É recurso público, fazer receita pública. Então isso não tinha problema. Qual foi a questão do Darcy? A questão do Darcy, ele vai dizer, ocorre, porém, que o projeto era feio, ou seja, feíssimo. O governador também tinha esse julgamento. E perguntou-me, será que não conseguiríamos que o Niemeyer cobrisse esse esqueleto? Então, assim não se furta dizer, olha, Brizola, do ponto de vista econômico está maravilhoso, não tem dúvida que é uma política pública muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista do turismo, não tenho dúvida. O problema é que é feio esse projeto. Então, essa liberdade, essa coragem de falar, é feio esse projeto aí. E aí eles vão buscar, não vão buscar no exterior, né? Vão analisar, para ser coerente, o que nós temos de intelectualidade, de mente brilhante, que são muitas dentro do Brasil. Então vamos buscar Niemeyer. E Darcy fala, Oscar não nos faltou. E em 4 dias apresentou a Leonel Brizola 5 projetos. Poucas vezes em minha vida, de homem público, tive a satisfação tão grande como no dia em que se tomou essa decisão. Estava e estou perfeitamente consciente de que vivíamos um momento histórico. Ali, naquela hora, dava-se à cidade do Rio de Janeiro o principal de suas obras simbólicas, a passarela do samba, ou o sambódromo, como o povo a chama. O Brasil, não, com efeito, cada geração se inscreve no tempo pelas obras de arte que realiza. O Brasil deste século não produziu o Aleijadinho, mas produziu o arquiteto do milênio, Oscar Niemeyer, que, com seu incomparável vigor criativo, aceitou o desafio de romper a má tradição do monta e desmonta para dar ao carnaval carioca a possibilidade de superar-se a si mesmo. Eis aí a passarela definitiva da Semana Anual do Carnaval, a Praça da Apoteose Permanente, para eventos semanais, e o escolão do Brizola para a rotina diária de milhares de crianças que, nas suas 200 salas de aula, aprenderão a ter orgulho de ser brasileiro. O desfile coloca o povo pobre, coloca o povo trabalhador, coloca o povo brasileiro novo como autor da sua própria narrativa. O país fracassa quando não transforma o povo em sujeito pleno da nação. É isso que nos mostra os desfiles.